Mas teve um fato na vida de Abraão também, que lá na frente, que quando ele vai para o Egito, vai encontrar o faraó. E nos questionam que Abraão mentiu, falar de Sara, que Sara era irmã dele. E a gente, na teologia, a gente vai prova a veracidade da Bíblia justamente porque Deus não oculta fato nenhum, né? O lado positivo da vida de uma pessoa, a Bíblia expõe, e também o lado negativo, os erros. Né? Vai expor também, como o caso de Davi. E de Abraão tem aquele desencontro, que ele fala, não, é minha irmã, não é minha irmã. Abraão mentiu, não mentiu? O que aconteceu com Abraão naquele período de tempo? Há duas questões aí, né? A primeira é que ele não mentiu, porque ela é meia-irmã, o próprio texto vai dizer isso, né? Então ele não mente, ele Perfeito. omite, né? Porque, tipo assim, é meio complicado dizer isso, mas é que, assim, abordando pelo lado lógico da coisa, né? Ele queria preservar a própria vida, havia uma tradição, né? A Que família? toda mulher, Sim. toda bela mulher que chegava no Egito, ela era levada para o harém, né? Isso aí era uma cultura daquela época, e, e o que acontece? E Abraão, por temor de morrer, né? Ele achando que o faraó não faria isso com a esposa, né? Porque aí eu acredito que Abraão não entregaria deliberadamente Sara, né? Até pelo amor que ele tinha por ela, ele não entregaria deliberadamente, né? Mesmo que isso fosse risco de vida. Então, tipo assim, é mais ou menos assim, ó. Nós vamos criar essa estratégia aqui, o faraó nem vai olhar para você, nem vai te perceber e a coisa vai passar. Só que é interessante, né? Porque eu tinha uma frase, eu tive um professor que dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, ó, o diabo te ensina a pecar, mas não te ensina a esconder o pecado. Então é mais ou menos assim, né? Ou seja, É, Abrão chega ali, cria essa estratégia, ou seja, era uma meia verdade, mas ao mesmo tempo era uma meia mentira. Então é meio complicado definir isso aqui, né? é Mas eu complicado vejo de tentar não tem julgar essa como situação na vida de justificar. Abraão. Não, não tem. Mas Primeiro porque a situação que ele vivia era totalmente diferente da realidade nossa hoje, né? sim, 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 sim. É porque, por exemplo, na situação dele ali, ele pensou na preservação da vida, a primeira coisa que ele pensou, né? E a segunda coisa, eu acredito que ele tenha pensado que talvez o faraó não fosse cobiçar Sara, apesar de ser uma mulher muito bonita, mas ela já era de idade avançada. Então, ou seja, poderia se criar ali uma situação de que ela não atraísse o olhar e os desejos do faraó, mas isso acabou não acontecendo. E eu Não sempre, quando falo acontecendo. sobre isso, eu digo sempre que a areia do deserto, né? Eu tive a oportunidade de estar naquela região e eu digo sempre que a areia do deserto ela obstrui muito a nossa visão. E eu sempre brinco e digo que essa atitude de Abraão foi como se a areia do deserto tivesse, por um momento, encobrido os seus olhos e impedido ele ver com clareza que Deus o guardaria. Né? Ou seja, na nossa caminhada com Deus, voltando ao que o senhor disse na questão da fé, ou seja, não há nenhum homem que seja perfeito e seja plenamente um homem 100% de fé. Existe um momento na vida de qualquer um de Perfeito. nós estamos passíveis de errar, de falhar, né? Eu sempre, esses dias agora, eu estava conversando, inclusive, numa live com um amigo meu, e ele me fez uma pergunta, né? Está dentro do contexto, mas eu vou sair do texto. O que ele perguntou? Pode, fica tranquilo. Ele falou assim, como é que Deus pode ter chamado Davi de homem segundo o seu coração se Davi pecou? E é uma pergunta bem complexa, dá até um tema para uma live, né? E eu respondi para ele, falei assim, olha, eu Dá, acredito com certeza. eu falei assim, eu acredito que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração, não é porque Davi não errou, é porque Davi, ele não persistiu no erro. Ele errou, mas ele se arrepende, ele se conserta, ele constrói uma nova história com Deus. Então, ou seja, no nosso chamado, vamos parafrasear aqui a nossa vida com a vida de Abraão, nós estamos passivos como obreiro. Quantos erros eu não cometi? Eu não estou dizendo questão de pecado moral, mas quantas falhas eu não cometi na minha jornada de ministério, por causa da minha inexperiência, por causa, às vezes, de achar que eu estava fazendo certo e correto e não estava fazendo, e isso trouxe algum tipo de prejuízo ou para a minha vida ou para o próprio ministério. Mas eu acho que o grande segredo é esse, é que Abraão erra, isso é óbvio, né? Não tem como colocar panos quentes aqui para o erro de Abraão, mas é interessante que quando o faraó chama Abraão, diz assim, o que você fez? Olha o que você trouxe de consequência para a minha nação.
É interessante que Abraão podia fazer meia-culpa, mas Abraão diz, não, eu errei, eu falhei. Ela é sim minha irmã, mas é interessante que o quê? Que Faraó está ferido, o Egito está ferido, Abraão ora, e Deus ouve a oração de Abraão. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não ouve a oração de pecadores, então significa o quê? Que Abraão errou, mas ele se conserta antes com Deus e depois com Faraó. Né? É indiscutível, o erro houve, a falha houve, mas é interessante que na nossa chamada, até as pessoas que estão assistindo e que talvez por alguma circunstância erraram, falharam, e isso trouxe uma frustração para o coração dele ou dela, e diga assim, eu acho que eu tenho que parar, não dá para continuar. Não, não. Nós temos que usar a fé, principalmente nesse momento. O senhor falou sobre questão amor e fé, eu acredito que nós não conseguimos ter clareza do amor de Deus por nós, se não for por meio da fé. Porque nós construímos o nosso relacionamento diário com Deus, na nossa intimidade, é de amor. Mas, na nossa vida, sabe, de luta, de batalha, é essencial a fé. E eu só vou compreender o amor de Deus se eu viver a fé. Porque senão, quando vem as lutas, quando vem as batalhas, o amor não é capaz de sustentar ninguém. A verdade é essa. Mas a fé sustenta. A fé dá à pessoa o mecanismo de reagir, de ser resiliente, sabe, de recomeçar quantas vezes for necessário. E eu vejo um Abraão aqui que poderia dizer, poxa, eu falhei com a minha esposa, falhei com o Faraó, eu vou parar aqui, não, mas ele não para, ele continua, sabe? Eu acho que essa tem que ser a nossa visão de fé, né? Eu não devo errar, mas se errei, eu devo recomeçar. Perfeitamente, devo me arrepender, confessar e mudar e prosseguir adiante. Ser persistente, na verdade, né? Acho que isso também tem faltado muito para as pessoas. Outro fato que aconteceu também na vida de Abraão foi a questão da contenda de Ló e de Abraão. Você acha que Abraão, na verdade, ao levar o seu sobrinho, que acredito que Abraão tenha criado e vai ter como filho, porque havia ali uma intimidade muito grande entre os dois, ele desobedeceu a Deus? Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra, da tua casa, da tua parentela. Ele leva junto consigo aí o seu sobrinho. Você acha que, na verdade, ali ele desobedeceu a Deus até certo ponto? Você acha que não houve desobediência nenhuma? Porque ele dá para entender, lendo aqueles textos, que havia ali até uma intimidade, uma relação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, como pai para filho. A gente vê isso. Claro que lá na frente eles se apartam, aí que Abraão falou, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, mas você vê que mesmo assim Abraão teve uma preocupação com ele, quando os anjos vai até Sodoma e Gomorra para destruí-la, Abraão ora, ele intercede, ele reivindica aquela cidade a Deus e o anjo vai lá e protege a família de Ló. Você acha que houve um novo desobediência ou não? Porque havia ali ou seja, Abraão, na visão de Abraão, na verdade, ele era até um cabeça, ele era um líder de Ló. Então, o que subentende-se no texto é que o que acontece, Ló possivelmente era filho de Harã, que é o irmão de Abraão que morre no acidente, né? Então, o que acontece? Meio que Abraão, ele assume a paternidade de Ló. Então, quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, eu acredito que Abraão entende o quê? Que Ló faz parte do quê? Da sua família. Só prole, né? É verdade. Sabe? É aquela questão da familiaridade, porque, quer dizer, eu acredito que o instinto... A questão é essa. Deixa eu primeiro responder para depois comentar, porque senão eu fico aqui dando volta. Ou seja, Deus mandou sair, Deus mandou deixar tudo para trás. Isso é óbvio. Ou seja, nesse ponto, nós podemos dizer, houve uma desobediência. Deus mandou deixar. Mas aí nós vamos para o segundo ponto, é a questão do amor. Né? Ou seja, como Deus fala para Abraão que vai levá-lo para um lugar que ele não conhece, e Abraão agora aprende a confiar plenamente em Deus, é como aquela pessoa que tem um encontro com Jesus. Ela não quer segurar isso só para ela. Ela não quer aprender isso, ela quer proclamar, ela quer falar, ela quer testemunhar disso para todo mundo. Eu acredito que Abraão convence Ló do quê? De ir com ele, de caminhar com ele. Claro que Ló acaba se perdendo no meio do caminho, porque Ló não recebe o chamado de Deus. E a grande questão do chamado é isso. Às vezes, quando nós recebemos o chamado de Deus, nós queremos incluir A, B, C no nosso chamado. Por quê? Porque nós acreditamos que se Deus chamou, vai ser uma bênção, e vai ser mesmo. Só que nem todas as pessoas, o quê? Foram chamadas, ou compreendem esse chamado.
né? Então, ou seja, às vezes Deus me chamou, então, ou seja, se Deus me chamou, ele chamou minha esposa, chamou meus filhos, por quê? Porque nós somos essa família. Mas às vezes eu acabo trazendo pessoas por quem eu tenho carinho e até considero filhos. E lá na frente, essas pessoas, elas não vão continuar caminhando comigo. Eu digo isso porque quantas pessoas o senhor, como um homem chamado por Deus, já não tentou inserir no ministério, já não ajudou, já não incentivou, investiu, e de repente chega uma hora que a pessoa se separa do senhor numa circunstância tão dolorosa, tão difícil, né? E é interessante que, se nós formos olhar pelo texto em relação à intercessão de Abraão por Ló, é que Deus considerava Ló justo, ou seja, Ló aprendeu alguma coisa com Abraão. Ele só não tinha o mesmo chamado. Ele só não tinha, sabe, a mesma fé. Não ardia, não queimava no coração de Ló o que queimava no coração de Abraão. Então, quando nós carregamos alguém conosco, isso até dentro da questão do ministério, que não possui o mesmo fogo, o mesmo desejo, o mesmo amor que nós temos, das duas uma. Ou vai dar problema, ou mais cedo ou mais tarde essas pessoas acabarão tomando o seu rumo. Porque eu acredito que o nosso chamado pode influenciar alguém, só que eu acho que a pessoa tem que ter sua própria experiência com Deus para que ela, então, construa o seu chamado e a sua história. Maravilha, muito bem explicado. Olha, eu não tinha tido essa visão desse texto nesse sentido, viu? Para mim já valeu a noite contigo. Já valeu a noite estar aqui para te ouvir aí. Então, valeu a noite.